Vamos mergulhar de cabeça numa jornada frenética, super emocional, que tá bem no coração de um clássico da literatura. E olha só, em apenas 48 horas, um adolescente, o Holden Caulfield, leva a gente de um colégio interno lá na Pensilvânia para as ruas mais solitárias de Nova York. Numa busca, assim, desesperada por algo que seja autêntico de verdade. E é daqui que a gente parte. O Holden já avisa de cara que não vai ser uma autobiografia comum, não. Pelo contrário, é quase um convite para uma confissão, um relato bem íntimo desse tal negócio de doido que levou ele até o limite. É a chance de ver o mundo pelos olhos dele, que são cínicos, claro, mas também muito vulneráveis. Então, a jornada começa com uma partida. Mas não é só um adeus à escola, sabe? É uma rejeição completa a todo um sistema de hipocrisia que o Holden simplesmente não aguenta mais. É bem aqui que a espiral dele começa a girar. Logo de cara, o Holden já estabelece o tom dele. Ele dispensa o que chama de lenga-lenga tipo David Copperfield e foca só no que importa para ele, os acontecimentos que levaram ao colapso. Ele é um narrador que se recusa a seguir as regras do jogo. Lá em Pansy, o mundo do Holden gira em torno da obsessão dele de catalogar as pessoas, de diferenciar os tipos de falsidade. De um lado tem o Eckley, que é desagradável na cara dura. Do outro, o colega de quarto dele, o Stradlater, que parece impecável por fora, mas pro Holden não passa de um desleixado secreto. Essa é a hipocrisia escondida que mais tira ele do sério. E o estopim de tudo é uma briga com Stradler. O Holden escreve uma redação super pessoal, emocionante, sobre a luva de beisebol do irmão que morreu, e o Stradlater simplesmente despreza. A briga, que também tem a ver com ciúme por uma garota, Jane Gallagher, vira o catalisador. Holden decide que já deu, não aguenta mais um segundo e foge no meio da noite. Ele escapa para a imensidão de Nova York, achando que vai encontrar liberdade. Mas o que ele encontra, na verdade, é um eco ainda mais alto do seu próprio isolamento. A cidade grande acaba virando um espelho da solidão dele. As primeiras horas são um verdadeiro turbilhão. No trem, ele mente descaradamente e inventa uma história super elaborada sobre um colega que ele odeia, só para se entreter. Depois, já no hotel, ele se torna um observador solitário, espiando a vida dos outros pelas janelas, sempre de fora, sempre à margem. E no meio de todo esse caos da cidade, o Holden fica obcecado com essa pergunta. Onde é que os patos vão quando o lago congela? Parece uma pergunta de criança, né? Mas é aí que tá. Ela revela a grande preocupação dele. Para onde vai a inocência quando o mundo se torna frio, hostil? Ele sai perguntando isso para taxista, para qualquer um que dê ouvidos. A busca do Holden por uma conexão de verdade acaba sempre trombando de frente com o que ele chama de cretinice, a falsidade, a hipocrisia do mundo dos adultos. O Holden é praticamente um colecionador de exemplos de falsidade. Atores que atuam bem demais, pianistas que se exibem, conversas forçadas, cada interação só reforça a ideia de que ele está cercado por um mar de gente superficial. Ele se sente como se fosse o único que consegue enxergar a farsa toda. Esse desabafo, que acontece durante um encontro desastroso com a ex-namorada Sally Hayes, é o ponto alto da frustração dele. É um grito de desespero contra essa sensação de sufocamento que a cretinice da sociedade provoca nele. Ele simplesmente não consegue mais fingir. E aí, a solução que ele propõe é radical: fugir. Ele convida ela para largar tudo e ir morar com ele numa cabana, longe de tudo e de todos. É um apelo impulsivo por uma vida mais simples, mais autêntica, mas a Sally, claro, super pragmática, acha que ele enlouqueceu. E isso só aumenta o abismo entre eles. Mas em meio a tanto cinismo, existe uma luz, um farol de autenticidade na vida do Holden. A irmã dele de 10 anos, a Phoebe. Ela representa tudo aquilo que ele sente que o mundo perdeu. Para Holden, a Phoebe não é só uma criança. Ele descreve ela como inteligente, perspicaz e, o mais importante de tudo, genuína. Ela é a confidente dele, a única pessoa com quem ele sente que pode ser ele mesmo, sem filtro. E aqui está o ponto crucial. A autenticidade da Phoebe é o que a torna tão especial para ele. Ela tem uma clareza que os adultos parecem ter perdido, sabe? Uma capacidade de ver através das aparências e sacar o que é real e o que não é. O encontro escondido dos dois é o coração emocional da história. Começa como um momento super terno, mas que vira a decepção bem rápido quando a Phoebe entende a verdade. E o gesto dela de oferecer todo o dinheiro do Natal é um ato de amor tão puro que despedaça o Holden ainda mais. Depois de deixar a Phoebe, a queda livre do Holden se acelera,
Ele recebe um aviso bem assustador de um antigo professor e logo em seguida enfrenta um colapso psicológico aterrorizante. O ex-professor dele, o Sr. Antolini, dá esse aviso quase profético. E ele não tá falando de uma queda física, mas de uma morte espiritual. É o destino de quem desiste de encontrar um propósito e se deixa engolir pelo cinismo. E essa previsão do Antolini se torna quase real. Andando pela Quinta Avenida, o Holden tem uma crise de pânico. Ele sente que está, literalmente, desaparecendo, caindo num abismo a cada meio fio que desce. Ele chega a rezar pro irmão morto, Ali, pedindo para não deixá-lo sumir. A fantasia final de fuga dele é de isolamento total. Um mundo sem comunicação, sem precisar interagir com a falsidade. É o sonho de se desconectar completamente da sociedade que ele tanto despreza. E então, a jornada chega ao seu clímax. Mas não na fuga, e sim num momento de revelação profunda, em que o Holden finalmente consegue dizer qual é o papel que ele quer ter no mundo. Isso aqui é simplesmente genial. Essa metáfora revela o desejo mais profundo dele. Ele não quer fugir do mundo, ele quer proteger a inocência da queda inevitável para a vida adulta. Para o mundo dos cretinos, ele quer ser um guardião e não um fugitivo. Vendo a Phoebe no carrossel feliz da vida, super independente, ele finalmente entende. A alegria dela em tentar pegar a tal argola dourada, mesmo com o risco de cair, faz ele perceber que a vida é isso, envolve riscos. Ele não pode ser o apanhador de todo mundo. E naquele momento, ao decidir ficar por ela, ele para sua própria queda. E a história termina com essa nota meio paradoxal, meio melancólica. Pensa bem, depois de passar o livro inteiro contando tudo, ele nos adverte a não fazer o mesmo. Mas, ao dizer que sente falta de todo mundo, até mesmo dos cretinos, ele revela que a sua jornada em busca de conexão, apesar de tudo, talvez esteja só começando.